Olá, aqui é o professor Nelson. Vamos resolver a equação x² menos 2x menos 1 igual a zero. É uma tentativa de resolução por soma e produto de raízes. Para resolver esta equação do segundo grau, vamos identificar os coeficientes a, b e c. O valor do a é o número que está multiplicando o termo de grau 2, o x2. Como não aparece nada, é o número 1 que existe ali multiplicando o x2, a igual a 1. O valor do b de bola, coeficiente b, é o número que está multiplicando o termo de primeiro grau, que multiplica x. É b igual a menos 2. Cuidado com o sinal de menos, não pode deixar de colocar. E o termo que não tem x, chamado independente de x, indicado aqui pela flecha vermelha, é c igual a menos 1. Então, nós colocamos c igual a menos 1. Agora, vamos escrever a relação que me dá a soma. A soma das duas raízes é menos b sobre a. Você não sabe quais são as raízes, evidentemente quer determinar, mas você pode dizer que a soma é dado pela relação menos b sobre a. Menos inicialmente, vamos escrever s igual a menos da fórmula, e o b, como ele é negativo, eu vou escrever entre parênteses menos 2, dividido pelo valor do a. O a é igual a 1, como está indicado aqui. Menos com menos 2, essa conta aqui, ó, menos com menos 2, é uma regrinha de sinais, é como se fosse menos 1 multiplicado por menos 2, é 2. Dividido por 1, nós temos então que a soma das duas raízes é 2. O produto, que é dado pela relação C dividido por A, nós escrevemos em cima o valor do C. Quanto vale C? C vale menos 1. Então, nós colocamos, então, P de produto, que é igual, em cima, o valor do C, que é igual a menos 1, dividido pelo A, que vale 1. Quanto é que dá menos 1 dividido por 1? Dá igual a menos 1. Então, estão aí, nós temos que procurar dois números cuja soma vai dar 2, soma igual a 2 e produto igual a menos 1. É esta conta que eu tenho que fazer. É um probleminha assim. As raízes são, você vai procurar dois números inteiros, em geral, né? Mas pode não ser inteiros, pode ser até número que não seja racional e irracional, e pode até não existir. Com soma igual a 2, vamos procurar. E com produto igual a menos 1. Vamos então procurar. A dica, a estratégia é procurar inicialmente produto, dois números que têm produto igual a menos 1. Inicialmente, você procura dois números inteiros que têm produto igual a menos 1. Então, para dar produto igual a menos 1, nós temos 1 e menos 1. E você pode procurar outro caso, jamais você vai encontrar dois números inteiros, a não ser que sejam 1 e menos 1. É o único caso. Agora, 1 e menos 1, quanto é que dá a soma? Veja aqui o caso da soma. Mais 1 somado com menos 1, a soma é igual a zero. Portanto, 1 e menos 1 satisfaz que dá produto menos 1, mas não satisfaz a soma, porque a soma tem que dar 2. Não satisfaz. Bem, a gente procura dois números inteiros por uma questão de facilidade, né? Porém, essas raízes podem não ser números inteiros, podem ser que nem existam raízes e pode ser também que as raízes sejam números irracionais, do tipo raiz de 5, raiz de 3. Então, quando tiver difícil, tiver uma interrogação, o que nós fazemos? Nós aplicamos Bhaskara. Está difícil? Usa Bhaskara. Bhaskara resolve. Aí, a primeira providência para aplicar Bhaskara é calcular o discriminante. O discriminante, que é b² menos 4ac, nos diz se a equação tem ou não raízes, ou se não tem raiz no campo real, né? Então, nós aplicamos delta. O que é o delta? B ao quadrado. O valor do B é menos 2. Está aqui, ó, menos 2. Então, menos 2 ao quadrado. Menos 4 aqui da fórmula, que multiplica o valor do A, que é o coeficiente do x2, o A vale 1, e que multiplica o C,
que é menos 1. Menos 2 ao quadrado, menos 2 por menos 2, vai dar mais 4. Aqui, menos 4 vezes 1 é menos 4, e multiplicado por menos 1 dá também 4. Então, nós temos delta igual a 4, com mais 4, o delta é 8. É um delta positivo. E a conclusão é, sempre que o delta é positivo, no caso deu 8, mas sempre que for positivo, a equação do segundo grau tem duas raízes reais e diferentes. Essa é a teoria que é bom saber. Delta positivo sempre vai ter duas raízes reais e diferentes. Quando o delta é zero, também tem duas raízes, porém iguais. Ou como dizemos também, uma única raiz real. E quando o delta é negativo, nesse caso, não tem raiz no campo real. Vamos calcular por Bhaskara essas duas raízes. Aplicando a fórmula de Bhaskara, que é igual x igual menos b mais ou menos raiz quadrada do delta dividido por 2 vezes a. Substituindo então nesta fórmula, lembrando que o a vale 1, que o b vale menos 2, que o c vale menos 1 e que o delta foi calculado, deu 8. Substitui então x igual menos da fórmula, o valor do b, como é negativo, menos 2, eu coloco dentro de parênteses. Mais ou menos, raiz quadrada do delta, que é 8, fica a raiz de 8, dividido por 2a, que é 2 vezes 1. O que eu posso fazer aqui? Menos com menos 2, dá para simplificar, menos 1 multiplicado por menos 2, é assim que funciona, dá mais 2. Mais ou menos, raiz quadrada do 8. Que é o delta, raiz de delta, fica a raiz de 8. E a raiz de 8 eu posso simplificar. É só lembrar que 8 eu posso escrever 4 vezes 2. Então fica assim, raiz de 8. 8 é 4 vezes 2. Raiz quadrada desse produto é o produto das raízes quadradas, propriedade de radicais. Então, raiz quadrada de 4 vezes 2 é o produto da raiz de 4 separada multiplicada por raiz de 2 separada. Lembrando que raiz de 4 é uma raiz exata e vale 2. Então, fica 2 que multiplica raiz de 2. Então, aqui na fórmula vai ficar x igual a mais 2, mais ou menos 2 raiz de 2. Desta maneira, 2 mais ou menos o raiz de 8, que eu escrevo agora, 2 raiz de 2, e 2 vezes 1 embaixo é 2. Como é que eu acho as duas raízes diferentes? Usando, ora, o sinal de mais, vou usar primeiramente o sinal de mais e depois o sinal de menos. Usando apenas o mais, eu vou ter essa expressão. Vou chamar de x1 e vai ficar 2 mais 2 raiz de 2 sobre 2. Esse 2 que está embaixo é um denominador comum. Tem que saber usar álgebra e escrever esse número 2, essa expressão assim. 2 dividido por 2 e o 2 raiz de 2 dividido por 2, somando. É o contrário de conservar o denominador e somar os numeradores. O 2 é um denominador comum. Qual a vantagem? Você pode cancelar 2 aqui na primeira fração, com 2 embaixo. 2 dividido por 2 não é 0, não, é 1. Fica 1 aqui. E cancela na outra fração. 2 cancela com 2, fica 1 raiz de 2. Resultado, uma raiz é 1 mais raiz quadrada de 2, que é um número irracional, porque tem raiz de 2. A outra raiz, eu vou utilizar apenas o sinal de menos dessa expressão. Vou chamar de x2 e vai ficar 2 menos 2 raiz quadrada de 2 dividido por 2. Da mesma forma que em cima, esse 2 é um denominador comum. Ele é denominador do primeiro 2 aqui, fica 2 dividido por 2, menos 2 raiz quadrada de 2 dividido por 2. E da mesma forma que fizemos anteriormente, 2 dividido por 2 é 1, cancela 2 com 2, vai ficar 1 menos raiz quadrada de 2, que é a outra raiz. São duas raízes irracionais. Por isso que fica difícil encontrar
dois números com soma 2. Mas se você somar esta raiz e esta raiz, vai cancelar o raiz de 2, vai dar soma 2. E se você multiplicar esses dois números, vai dar igual a menos 1. Portanto, a solução está aqui. Resposta é o conjunto das raízes 1 mais raiz de 2 e 1 menos raiz quadrada de 2. Se você gostou da aula, dê um like para nós. Inscreva-se no canal. Muito obrigado e até a próxima.